Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir a serva e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória, glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor também dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Deus abençoe cada ouvinte, na graça e misericórdia. Aqui eu citei o Salmo 29 do salmista Davi, do verso 7 ao verso 11. Dou graças a Deus todas as vezes que Deus fala comigo, e assim eu creio que é cada um que vai estar na audiência do programa Despertar com Jesus se sente feliz quando Deus fala, porque a palavra de Deus, ela traz fé, como está lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 23, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente nessa oportunidade. Quero dizer à nossa audiência maravilhosa, espalhada por todo esse planeta, através da internet, que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer quando eu estou aqui ocupando o estúdio aqui para levar uma palavra de fé e de esperança, de salvação, e uma palavra de cura também. Eu acredito que muitos estão precisando de uma cura, de uma libertação, de salvação, de um consolo na alma, Que Deus abençoe a todos que vão ouvir essa programação, essa pregação de hoje, Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Nós iremos ler hoje no livro de 2 Reis, no capítulo 7, do verso 1 ao 16. Mas, antes de nós ler a palavra do Senhor, nós vamos ouvir um hino muito maravilhoso com a cantora Raquel Silva. O hino é Eu Não Mudo. Já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão.
Muitas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Não mudo, oh, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Oh, filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre, sempre será. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que coisa tremenda! Deus falando através da sua palavra. Creio que foi no livro de Números, né? Ali, capítulo 3, ele falando que eu sou o Senhor e eu não mudo.
Que Deus é esse? É o Deus que nós queremos falar nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está as escrituras que nós iremos ler. Está no capítulo 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 16. Então disse o profeta Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Eliseu dizendo, eu ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quais a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta da cidade de Samaria, né? Lá em Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, e respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-á fazer isso? E ele disse, o profeta Eliseu disse para o capitão, eis que você verás com os seus próprios olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, de Samaria, os quais disseram um para o outro, para que nós estaremos aqui até que morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Se morrermos aí, e se ficarmos aqui também morreremos. Então vamos nós, pois agora demos conosco ao arraial do Sírio. Se nós deixar viver, viveremos. E se nos matares, tão somente morreremos. Levantaram ao crepúsculo, de manhã cedo, para ir ao arraial do Sírio. E chegando à entrada do arraial do Sírio, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial do Sírio um ruído de carro, ruído de cavalo, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que eles se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava. Fugiram para salvar com vida. Chegando, pois, esses leprosos entraram no arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, veste, né? E foram esconder, então voltaram, entrar em outra tenda e dali tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nós calamos, esperaremos até a luz da manhã, e algum mal poderá sobreviver sobre nós. Mas, pelo que agora vamos e anunciaremos a casa do rei, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial do Sírio, e eis que não havia ninguém, nem homem, nem voz de homem, porém só os cavalos atados. E clamaram os porteiros, estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse, sabe-se aos sírios, nós fizeram? Bem sabe eles que estão infamados, estamos, pelo que o arraial do esconder-se-á no campo, dizendo, quando sair da cidade, então tomaremos vivo e entraremos na cidade. Então os seus servos responderam, tomemos-nos, pois, 5 dos cavalos dos restos que ficou ali dentro, toda a multidão de israelita ficar aqui de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e viemos e vejamos. E tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e eis que o rei enviou após os exércitos sírios, dizendo, ide vede, e foram após ele até o Jordão, e eis que em todo o caminho
estava cheio de veste e de aviamento, e os sírios se apressando lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram, dizendo: então saiu o povo e saqueou a cidade dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, uma medida de cevada por um ciclo. E pusera o rei à porta, o capitão, cuja mão se encostava. Porém, atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui está o homem mais indigno, Pai, dessa cidade. Mas se o Senhor me tomar nas suas mãos, é o suficiente, ó Pai, para bradar contra o pecado. É no nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abra o entendimento, os corações, as almas de todos que vão ouvir essa mensagem. Em nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Acrescenta as bênçãos do Senhor sobre a tua palavra. Muito bem. Nós, nessa oportunidade, nós queremos falar sobre decepção. Decepção. É uma coisa que acontece no mundo inteiro. Decepção. A decepção, ela causa um sentimento de tristeza, frustração, pela ocorrência de um fato inesperado, né? E nós, irmãos, queremos dizer que nós estamos num tempo de tanta decepção. É decepção nas religiões, decepção na sociedade, decepção nos lares, decepção no trânsito, decepção na família, tantas coiseiras que acontecem. Mas o nosso Deus, ele não causa decepção para ninguém. Mas o ser humano, ele é propenso a fazer o outro passar decepção. Você pode ver, hoje aí na política, os coitados aposentados que deram ali os seus votos para eleger os que é chamado, que era para governar em seu próprio benefício, hoje estão aí sendo saqueados. Quanta decepção esses políticos que estão lá em Brasília, estão em todos os estados. Quanta decepção estão causando. Na nossa cidade também temos decepção causada por esses homens. E aqui, para nós andar um pouquinho nesse assunto, aqui nós vemos que o profeta, agora que nem eu falei na programação anterior, que o profeta Amós, ele diz no capítulo 3, verso 7, diz assim: Deus, ele usa o homem para revelar. E aqui, nós vemos que Deus falou para Eliseu. Eliseu, Samaria, está havendo uma fome muito grande. Mas amanhã, por estas horas, vai acontecer que vai haver uma medida de farinha e uma medida de cevada. Agora, meu irmão, o homem queira ou não queira, como está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, está escrito assim: quando Deus falando, quando eu quero operar, eu quero ver quem é que impede. Vamos ver se tem nação, ou se tem algum PhD, ou algum LLD aí, que impede Deus operar. E aqui, Deus falou para o profeta Eliseu que ia ver. Aí, desculpa falar, chamar isso de uma maldição, que é até um ditado. Foi até Jesus que falou assim: maldito! Isso já aconteceu comigo já, há poucos dias.
maldito homem que confia em outro. E aqui o rei estava descansado no capitão. Ele era um homem de confiança. Mas a confiança do homem não é nada para com Deus. E aqui, esse capitão, ele falou para o profeta Eliseu: ah, profeta, ainda que Deus abriu uma janela do céu, poderá isso acontecer? Lá no livro de São Mateus, no capítulo 24, verso 35, está escrito assim: o céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não passam. E as palavras que estavam na boca do profeta Eliseu não eram as palavras do profeta Eliseu, eram as palavras de Deus. É por isso que nós hoje estamos aí nesse mundo caindo nos pedaços, porque o homem quer confiar no homem, mas nós temos que confiar em Deus. E aqui, então esse capitão zombou do profeta Eliseu. Ainda que Deus abra a janela, isso acontece. Aí, o profeta Eliseu ainda falou para ele ainda: você vai ver, é os seus olhos. Você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer. E quando Deus fala, é melhor obedecer, né? Aí, para nós fazer aqui um resumo, né? Esses 4 leprosos aqui, você pode ver, hein? O grande homem, chamado esse capitão. Aí esses 4 leprosos botou um exército para correr da cidade. Aqui diz a palavra de Deus, os sírios fugiram com medo. Nos ouvidos deles, parece que vinha um exército de Israel atrás deles. E eles com medo fugiram. E ali, largaram tudo para trás. Deixaram tudo, as suas tendas, cavalos, mantimento, largaram tudo para trás. E aí, esses 4 leprosos entraram dentro da cidade. E a palavra de Deus aqui está dizendo que eles comeram, beberam, né? Adquiriram bastante coisas. Aí foram lá testificar. Aí, o rei da Síria pegou o capitão também, né? Foi lá mostrar o que havia acontecido. Eu acredito que esse capitão deve ter ficado muito indignado, né? Pelo que aconteceu. Mas aqui diz a história que o rei colocou o capitão bem na porta para a palavra se cumprir. Qualquer dia desse, esse mundo que está cada dia mais apodrecido no pecado, vai se cumprir a palavra de Deus que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 16. Que Deus descerá do céu, o próprio Jesus descerá do céu. Hoje as pessoas pensam, os teólogos, eles falam, não é bem assim. Eu estou com 75 anos de idade, eu me lembro muito bem quando os pregadores, que eram pregadores honestos, pregadores sinceros, eram homens iletrados, mas eram homens sinceros. Eles falavam que ali, quando Jesus vier, vai abrir 2 livros, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Aquilo ali já é depois da segunda ressurreição. Mas Paulo chegou a dizer em 1 Tessalonicenses que o mesmo Senhor descerá do céu. E esse mesmo Senhor, evangelho, é aquele mesmo Senhor que esteve aqui junto com os apóstolos, junto com os seus discípulos. Então, aqui, aí o rei colocou o capitão bem na porta. E ele não pôde comer. Diz assim, ó, amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas. Veja bem. E aquele capitão respondeu para o homem de Deus e disse, eis que ainda o Senhor fizera janela no céu, tal, e eis que verá, mas não comerás. E assim sucedeu, porque o povo atropelou ele, e ali mesmo ele morreu.
Nós, irmão, vemos também a história de Sansão. Que decepção que Sansão passou. Por que Sansão houve essa decepção? E essa decepção também acontece com nós hoje nos nossos dias. Às vezes olhamos para uma mulher bonita, olhos azuis, mulher formosa de corpo. Casamos com ela, ou ela casa com nós. De repente, causa uma decepção. Aquela mulher não tinha o caráter. E Sansão, então, começou a se envolver com Dalila, né? Se envolver com Dalila. E o que pôde acontecer? Então, vocês sabem que custou os próprios olhos dele. Arrancaram os filisteus. Veja que decepção. Por causa da cobiça de uma mulher. Dalila era uma mulher muito bonita. Qualquer pessoa se assenhorava dela. Mas nós vemos que depois lhe custou os seus 2 olhos. Que depois desses 2 olhos dele também custou a morte de mais de 3.000 pessoas. Ali naquele templo, né? De Dagon lá. Levaram ele lá para fazer um grande espetáculo. Era uma decepção atrás da outra. Sansão estava passando. Mas levaram ele lá naquele templo chamado Dagon lá, guiado pelo menino. Coisa que homens não passavam no caminho. Com medo. E às vezes pensavam, mas como que Sansão é? Um homem que pegou lá um portão da cidade de Gaza, levou lá em cima, arrancou com tanta força. O povo morria de medo de Sansão. E um menininho, ali quem sabe de uns 8, 10 aninhos, guiando esse homem. Mas já chegou lá, naquele tempo chamado Dagon lá, ali custou os seus 2 olhos. Mas ele clamou para Deus que aquela decepção ia parar. E hoje eu te digo, eu vivo num mundo cheio de decepção. Eu acredito que não existe uma pessoa nessa terra que não tenha passado decepção. Quantos pais passam decepção com seus filhos? Quantos filhos passam decepção com seus pais? Quantos empregados passam decepções com seus patrões? Quantos membros passam decepção com esses homens chamados pastores, adulterando, mentindo, roubando, enganando a humanidade? E aqui, também no livro de São Lucas, no capítulo 15, o tempo aqui não passa, que voa. Aqui no capítulo 15 de São Lucas, verso 11, nós também temos aqui uma passagem de uma decepção. Aí, esse moço aqui, o filho pródigo, né? Ele falou pro pai dele, resumindo assim, que ele queria conhecer melhor o mundo. Tem uma hora que nós caçamos a decepção para nós mesmos. Eu falo que com propriedade. Tem hora que a gente caça uma decepção para nós mesmos. E aqui esse moço, ele disse que queria conhecer o mundão. Pediu pro pai dele vender a fazenda e dar a parte dele. Aquilo ali foi uma decepção tão grande para esse pai de família, né? Depois de ter criado seu filho com tanto amor, com tanto carinho, dando tudo que ele precisava, tudo que ele pedia. E um dia entra o diabo na sua alma, na sua mente, e o pai teve que vender a fazenda para dar a parte dele. E ele um dia sumiu. Aí de tardezinha, sumiu, foi-se embora para uma terra longínqua. E lá começou a se deliciar. E aqui é assim, que hora que você começa a achar que é tão gostoso, o caminho que você está caminhando, o que você está fazendo, o que você está pensando, acha que é tão gostoso. Aí vem a hora da decepção. Eu quero dizer para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, a hora da decepção vai acontecer, que quando lá, diz no livro de Apocalipse, capítulo 6, ali vai dar vai haver um terremoto, vai haver ali vai escurecer o sol vai ficar negro,
preso, que nem um saco de silício. A lua vai ficar vermelha. O homem vai ficar louco da cabeça. O homem vai querer morrer. Então, aí é que esse pai viu o seu filho ir embora. E esse rapazinho, aí ele começou a gastar com as mulheradas. E ele não esperava uma decepção. Você não espera uma decepção, mas uma hora ela te encontra você. Você querendo ou não querendo, ela te encontra. Aí ele gastou tudo que tinha por lá e de repente ele então pensou assim, depois de decepcionado. Agora acontece, desculpa falar, tem tantas pessoas na religião, na política, na educação, no trânsito, não tem assim, não se humilha. E esse rapaz aqui, ele depois de tanto decepcionado, ele pensou, eu vou ter com meu pai, eu vou voltar lá. Aí ele pensou, eu vou voltar, estou decepcionado. É você, se você está passando por uma decepção, faça um exame na sua alma, na sua vida, que você tem tempo para se consertar. Aí esse moço veio voltando um dia de tardezinha, e ali o seu pai começou a ver ele e começou a se alegrar, falando, meu filho, vem voltando. Mas ele, o pai dele não decepcionou ele. É que nem eu falei, Deus não decepciona o homem, mas o homem, com as suas tradições religiosas. Não é assim que aconteceu? Quando Jesus esteve aqui na terra? Chamaram ele de bastardo, filho ilegítimo, Beelzebú, príncipe de demônio. 4 decepções Jesus passou aqui na terra. Aí, o pai do filho pródigo não decepcionou ele. Abraçou ele, mandou dar uma roupa para ele, mandou ele tomar banho. E assim é hoje, meu irmão. E aqui, nós também, para nós encerrarmos, nós temos uma outra passagem de um outro homem chamado Zaqueu. Vocês sabem que Zaqueu, ele era um homem rico. Eu acredito que esses infelizes do mundo que está aí hoje, que falam que tem tantos milhões, 3 bilhões guardados, tem emissora de rádio, emissora de televisão, é os maiores decepcionados, porque não tem prazer na alma. E aqui, o Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, o Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Quem sabe ele era o prefeito da cidade, né? Mas ele estava decepcionado. Zaqueu estava decepcionado. Ele pensou assim, meu Deus, a minha esposa, ela é uma pessoa santa, ela é uma pessoa, para quem não sabe como é que se chamava a esposa do Zaqueu, se chamava Rebeca. E ele olhava para sua esposa Rebeca, via que ela era uma mulher feliz na vida. E nem eu acabei de falar para um cidadão aqui da Glória, há pouco na cidade. O valor de um homem não é o que ele possui, bens, propriedade. Não, o que vale no homem é a sua palavra. Porque o próprio Jesus chegou a dizer que por suas palavras você vai ser justificado, e por suas palavras você vai ser decepcionado, você vai ser reprovado. E o próprio Jesus chegou a dizer, lá no capítulo 7 de São Mateus, verso 21, naquele dia, muitos vão falar assim para Jesus, lá no dia, em Apocalipse, capítulo 20, lá no dia do juízo, Senhor, nós não curamos os enfermos no seu nome? Curou. Nós não expulsamos demônios no seu nome. Jesus não é desses que negam, não. Ele falou, não é verdade, você curou, você expulsou o demônio, você fez tudo quanto é coisa, mas você foi um praticante de iniquidade. Quantos estão hoje nessa cidade e nesse país adorando a Deus com iniquidade? Vocês também podem ver aquela passagem que eu até falei aqui esses dias sobre os profetas de Baal. Eles criam no profeta, no Deus dele, que era Baal. Os profetas tinham confiança no Deus dele, mas quando chegou a hora da prova ali com Elias,
Elias falou, vamos ver se o Deus de vocês é Deus. Deus vai responder. E para acabar, ali eles clamavam, se retalhavam com faca, com espada, e saía sangue, e o Deus dele não respondia. O Deus de Baal só causou decepção para eles. Mas quando Deus falando para Elias, manda arrumar o teu altar aí. Quando Elias falou, Deus, ali, naquele instante, a oração de Elias não foi aquela oração prolongada, não. Só falou para que se Deus é Deus, descesse ali, naquele instante, consumiu tudo o holocausto de Elias. E aí o que aconteceu? Elias pegou a espada, matou os 450 profetas de Baal. Eles foram decepcionados. E qualquer dia desse, esse planeta Terra vai passar por uma decepção terrível. Eu já falei aqui em outras programação que quem vai ser decepcionado não é aquele marginal que está lá na penitenciária federal, não é aquela mulher que está lá vendendo seu corpo, não é aquele que está lá no botequinho lá bebendo sua cachaça. Quem vai ser decepcionado vai ser os religiosos. É melhor você fazer que nem Jesus falou lá em São João 5,39. Examine as escrituras, porque nelas cuidar de ter a vida eterna. E é ela que testifica de mim. Então que Deus nos abençoe a minha humilde oração. Que Deus nos dê a todos vocês a graça para vocês entenderem a hora que nós estamos passando. Muitas pessoas pensam, esse pregador parece que ele é um pouco meio louco da cabeça, mas não tem problema. Eu não estou aqui para agradar a homem, eu estou aqui nem que Pedro chegou a dizer, eu estou aqui para agradar a Deus. Que Deus abençoe. O meu muito obrigado e volte nos ouvir na próxima programação com fé no Filho de Deus.